Bom dia, seja bem-vindo ao Café com Maná. Hoje estaremos falando sobre a raiva, esse sentimento que afeta todos nós. A raiva é um sentimento que, não sendo bem administrado, ele gera destruição de casamentos, problemas com amigos, amizades são simplesmente destruídas, são abaladas, pessoas se afastam. Quando a mágoa vai se instalando e prolongando dentro de nós, acaba destruindo, afastando as pessoas, que estão próximas de nós, empregos são perdidos, relacionamentos são rompidos. A raiva é um problema grande, ela gera em nós também doenças no nosso corpo. Isso precisa ser muito bem tratado. A palavra de Deus fala no Antigo e no Novo Testamento, versículos quase idênticos. Salmo 4:4 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Paulo, em Efésios, capítulo 4, verso 26, diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Veja, toda vez que expectativas são frustradas, desejos são contrariados, críticas nos jogam para baixo, nós temos essa tendência a ter raiva, a ficar com raiva de alguém ou de alguma situação ou de pessoas. A raiva é um sentimento que está nos animais também. Os animais, quando se sentem ameaçados ou em perigo, eles se arrepiam todo, o pelo sobe, dependendo do animal, fazem barulhos ou uivos, rugidos diferentes para ameaçar aquilo que o está ameaçando. Alguns dizem que a melhor defesa é o ataque, E os animais têm essa noção, sente o perigo, sente a ameaça, eles ameaçam também. É uma defesa do animal. Uma coisa importante da gente entender nos nossos relacionamentos, ou quando a gente sente mágoa, sente raiva, A raiva provoca em nós um derramar de adrenalina muito acima do normal. As glândulas suprarrenais são ativadas e elas produzem adrenalina em quantidade. A adrenalina faz em nós, ela cria em nós um estado de prontidão, você fica ligado. A adrenalina cria em nós uma restrição dos vasos sanguíneos que vai aumentar a velocidade do sangue dentro dos vasos, dos capilares. Isso vai provocar algumas coisas, por exemplo, vai haver maior oxigenação, Esse oxigênio nos músculos me dá mais força, me dá mais potencialidade. O cérebro recebe também essa oxigenação, dando uma capacidade mais rápida de decisões imediatas. Tudo isso é um sistema de defesa que Deus deu para o nosso organismo. Além disso, você tem o caso das pupilas, Elas dilatam e com esse dilatamento eu ganho visão periférica, a minha visão é melhorada, tudo por uma situação de defesa, Uma situação de prontidão. O sangue, essa adrenalina também faz com que o fígado venha a produzir mais glicose, o que me dá mais energia. Se eu preciso correr, fugir, me movimentar, eu tenho uma energia maior sendo liberada, uma capacidade maior do que o normal para correr. Tudo isso, queridos, é muito interessante, mas há também um movimento contrário que é extremamente perigoso para todos nós, que é o quê? Nesse momento que a gente fica com raiva, na medida que a raiva vai aumentando, ela desativa ou bloqueia determinados elementos do córtex, do nosso cérebro, que são responsáveis pelo juízo, pelo bom senso, pela sabedoria, pela inteligência. Isso tudo é cortado. A minha razão vai diminuindo na medida que aumenta a minha raiva. Até o momento, se eu tenho um acesso de fúria, um rompante de ira, de briga, quer brigar, essa atividade de lógica, de bom senso, de razão, nosso cérebro, ela fica completamente bloqueada. Nós nos tornamos literalmente animais. Um crocodilo, um macaco, um gorila, querendo se defender das suas ameaças. É assim que nós ficamos nesse momento de raiva, de fúria. É extremamente perigoso a raiva, mas veja, esses versículos dizem o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Os dois falam a mesma coisa. Quer dizer que eu posso ter raiva e não pecar. Então o pecado não está na raiva.
Se alguém me ofende, se alguma notícia ruim me deixa nervoso, me sinto ameaçado, me dá uma raiva naquele momento, pisam no meu pé, dá uma dor, eu sinto uma raiva, aí não está o pecado. O pecado está em tratamento que eu dou à raiva depois que eu a sinto. Em como viver com a raiva, né? O pecado, veja, ele está em ficar remoendo, relembrando aquela ofensa, aquilo que me incomodou. Ela não podia ter dito isso, ele não podia ter feito isso comigo. Aquela memória, alguma visão que começa a voltar à sua mente, se relembrando, e aquilo aumentando a tua mágoa, a tua raiva, a tua ira, né? Esse cultivar da raiva, aí está o pecado, né? Nisso a coisa vai crescendo dentro de nós. Eu começo a arquitetar um plano de vingança, eu começo a ter desejo por vingança, eu vou fazer alguma coisa contra essa pessoa. Eu começo a simplesmente promover a vingança, às vezes barulhenta, às vezes silenciosa, mas a gente promove a vingança. O pecado está aí. Nesse momento nós agredimos a nós mesmos, agredimos aos outros e agredimos a Deus, né? Isso tem que ser dominado. Tiago, no verso 1, no capítulo 1 do verso 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja, eu ficar irado e aprontar alguma vingança, eu não vou produzir a justiça de Deus. A gente não tem noção, nossas reações são desproporcionais. Nós devemos tratar as coisas com sabedoria, né? Então, como é que eu vou lidar com a ira? Vamos tratar aqui 6 dicas importantes ou conselhos para que você possa lidar melhor com esse assunto. Primeiro, é o que esse texto nos diz: não deixar para o dia seguinte. Simplesmente não deixar para o dia seguinte. Os 2 versículos que lemos dizem: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ou seja, resolva naquele dia. Ou resolva dentro de você, ou resolva junto com a outra pessoa que te ofendeu, mas resolva. Não deixe essa ira passar a noite contigo e acordar contigo no dia seguinte. Efésios 4:26 também fala: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Quando você não está apaziguando a ira antes do sol se pôr, você está deixando virar para o dia seguinte, você está dando espaço para o diabo, ele vai tomar conta do seu coração, ele vai destruir alguma coisa na sua vida. Por quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir sua família, seu casamento, seus filhos, seus pais, suas amizades, seu trabalho, seu emprego, sua qualificação pessoal. Não deixa que isso aconteça, né? Trabalhe exatamente para romper. A segunda coisa é não reprimir a ira, não esconder, não negar. Ela está lá, trata dela. Não diz, não, está tudo bem se não está. Trate da ira, né? Uma criança, por exemplo, se educa, ela fica nervosa, já quer bater. Não adianta dizer, não tenha raiva. A raiva está dentro dela. Você vai dizer, olha, não é porque você está com raiva, a raiva acontece, não é por isso que você vai bater no teu irmão, vai enfiar a bolacha no teu primo, vai quebrar alguma coisa dentro de casa. Controle, administre a sua raiva, ensina desde cedo a criança a administrar a raiva, não a sair para a vingança, bater, fazer violência. Terceira dica, o irado precisa aprender a expressar o que está sentindo sem gerar brigas ou mágoas, né? Nós precisamos aprender a falar, a manifestar o que estamos sentindo sem criar uma polêmica, né? Falar, ouvir, refletir, argumentar, mudar de opinião no meio de uma conversa, né? É super importante. A quarta dica, seja assertivo, firme, sem ser violento ou desrespeitoso, né? Apresente o problema que está te provocando a raiva para alguém que esteja provocando de maneira clara, firme, sábia, mas na paz. É difícil isso, né? Mas esse é o caminho de Deus, para a gente aprender a lidar com esta emoção, aprender a ser um homem, uma mulher de Deus, né? Esse é o bom caminho de lidar com a raiva. O quinto, o autodiálogo. Não fique alimentando para você mesmo esse assunto da raiva, lembrando, não, diga para você mesmo, eu estou com raiva porque eu me permiti estar com raiva. E eu continuo com raiva porque eu estou me permitindo estar com raiva. Esse autodiálogo vai ajudar você a não jogar responsabilidade para o outro.
Você vai trazer a responsabilidade para você e aí você pode resolver o problema. Não jogue a culpa para o outro. Trate com você mesmo. O vencedor, o homem de Deus, a mulher de Deus quer vencer. Eles simplesmente trazem o problema para si mesmo e vão atrás da solução. E a última dica, não fique lembrando, né? Não fique remoendo. O pecado da raiva, ele está em não esquecer, não liberar perdão, né? Hebreus 10:17 diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Se o Senhor nos perdoou de 500 dívidas, por que eu não posso perdoar alguém de 5, de 50, de 10? Né? Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Deus nos perdoou de todas as coisas. Libere perdão também. Tenha um grande dia abençoado. Não se deixe dominar por mágoas, por ressentimento. Trabalhe nessas dicas que foram passadas e tenha uma vida abençoada. Deus se agrada daquele que perdoa. Deus te abençoe. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.